Começa agora na IPB. Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Boa tarde, querido ouvinte, querida irmã. Que Deus te abençoe. Agora em São Paulo são meio-dia, e começamos mais um programa Passando a Limpo, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E hoje, querido ouvinte, querido irmão, querida irmã que está em casa, o tema do nosso programa é o culto ao corpo. Temos visto o crescimento no nosso país cada dia mais e mais da cultura fitness, do mercado fitness. Em certa entrevista, nós chegamos a saber que o Brasil já é o segundo maior mercado de academias em número de estabelecimentos no mundo, com quase 32 mil unidades, atrás apenas dos Estados Unidos. E é o quarto em número de alunos e o 10º em faturamento na cultura de cultivo dos músculos e do corpo. E nesse programa especial, queridos amigos e irmãos, nós contaremos com diversos entrevistados. Entrevistaremos o reverendo Cláudio Martins, que é especialista em coaching, que é também pastor da igreja presbiteriana lá na cidade de Sorocaba, plantador de igreja e também formado em educação física. Também entrevistaremos nossa irmã Andressa Martins, que é da cidade de Ponta Grossa e ela é nutricionista. E antes da mensagem no fim do programa, nós entrevistaremos o doutor Pércio Gomes de Deus, que é psiquiatra e vai falar para nós sobre como ter uma mente sã e um corpo são. E, além disso, contaremos com a presença do pastor Tiago Selle, que está conosco aqui, Seles, que está conosco aqui no estúdio. Boa tarde, pastor Tiago. Uma alegria tê-lo conosco aqui no programa. Boa tarde. Que Deus o abençoe ricamente. Seja bem-vindo ao Passando a Limpo. Muito obrigado. Isso aí, um prazer tê-lo conosco. E, querido ouvinte, nós queremos desafiar você a estar conosco aí. Se você quiser assistir pelo YouTube, nós estamos no IPB TV 2 e também no Facebook do ipb.org.br. E se você quiser acessar pela Rádio IPB, você entra lá no radioipb.com.br e clica lá na opção IPB3 e certamente você será muito abençoado com Passando a Limpo, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E nós vamos começar então nossa entrevista nessa manhã, entrevistando em primeiro lugar o reverendo Cláudio Martins. Pastor Cláudio Martins, para nós é uma alegria imensa recebê-lo aqui no Passando a Limpo para tratar esse tema tão atual da cultura do corpo, da idolatria, do culto ao corpo. Seja bem-vindo, pastor. Todos os ouvintes da Rádio PD, eu estou aqui com vocês com uma grande alegria para poder compartilhar um pouquinho a respeito desse tema, que, como foi dito, é de grande relevância para a nossa cultura e para o momento atual. É isso aí. Pastor, seja bem-vindo e eu queria começar perguntando para o senhor, hoje todo mundo do Brasil quer andar sarado, né? E quer ter músculos, quer andar com a barriguinha dividida. E a Bíblia fala que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade ela é importante para todos os aspectos da nossa vida. E, pastor, qual é o limite que a pessoa deve ter nessa questão de se dedicar à malhação a ponto de que isso não se torne idolatria? Está conosco aqui também o reverendo Ricardo Mota, né, que é o nosso executivo da Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações. É uma honra tê-lo conosco no programa. Então, reverendo Cláudio, o senhor pode responder para nós qual é o limite que o cristão deve ter nessa questão de malhação? Porque há pessoas que vão para a academia, malham 2 horas todos os dias e muitas vezes não tem tempo de ler a sua Bíblia, não tem tempo de pregar o Evangelho, mas se preocupa muito com a cultura ao corpo. O que o senhor pode dizer para nós a respeito desse assunto? Olá. Primeiramente, quero deixar aí minha saudação ao reverendo Ricardo Mota, aliás, um grande incentivador, enquanto foi professor meu, viu? Deixa eu, para responder a sua pergunta, poder situá-la em 2 questões. Existe hoje, a primeira questão é quanto à cultura que nós estamos vivendo. Hoje, as pessoas, elas têm buscado o corpo por uma questão estética e estão inseridas numa cultura
onde se busca a leveza, ou seja, perder peso, ser leve, ser belo, ser bonito. O problema dessa cultura é que ela tem formatado um estereótipo, ela tem criado uma imagem de pessoas onde se torna um alvo a ser alcançado e com isso nem todos estamos dentro desse padrão exigido. Isso causa uma exigência interna em todos nós. Que exigência é essa? Se eu não alcançar aquele grau de padrão onde as pessoas querem que eu seja, eu não sou qualificado o suficiente para fazer parte dessa sociedade, dessa cultura e tudo mais. E aí, onde eu faço relação disso com a espiritualidade cristã? Tudo aquilo que ocupa demais a nossa mente, o nosso coração, a Bíblia nos autoriza a compreender que podemos lidar disso como idolatria. O que é idolatria? Eu simplifico a idolatria da seguinte forma: tudo que ocupa demais a nossa mente, o nosso coração, e nos coloca nosso pensamento e os nossos sentimentos e as nossas percepções acima de Deus, está ocupando o lugar dele na nossa vida. Dentro disso, o que eu resumo dizendo que as pessoas têm tentado se inserir em padrões que não correspondem ao que elas realmente são, e aquilo que deveria, que a nosso favor existe, que é a atividade física, para que nos dê uma qualidade de vida saudável, acaba tornando-se um objeto de idolatria, e assim, eu creio que é justamente onde o apóstolo Paulo acaba dizendo: isso é muito pouco proveitoso para a nossa vida. É isso aí. Pastor, eu quero passar a palavra aqui ao reverendo Ricardo Mota, que tem uma pergunta para o senhor também nessa manhã. Olá, pastor. Seja bem-vindo ao Passando a Limpo aqui com o pastor Roster. Olá, tudo bem, reverendo Ricardo? Como está? Tudo Uma alegria estar aqui contigo, viu? Muito bom. Além dessas colocações pertinentes, eu queria perguntar para o senhor, a gente conversar também sobre o fato de que muitas vezes há um abandono das atividades físicas, né, como se elas fossem prejudiciais em detrimento à espiritualidade, né? Você, no final da sua fala, você até deu uma pisadinha sobre isso aí. O apóstolo Paulo, inclusive, usa o exemplo, né, a metáfora do atleta, para poder explicar algumas coisas importantes, né? Certamente muito influenciado pela cultura grega, que dava ênfase às questões corporais, né, ao esporte. E o apóstolo Paulo usa essa metáfora do atleta, né, que nós somos atletas de Cristo, né, e devemos correr a carreira, toda essa ideia. Então, não é fato que também há um descuido com respeito ao cuidado do corpo, né? Aquela ideia de que, bom, vamos cuidar da alma e o corpo não é importante, né? O corpo se cuida sozinho, né? Infelizmente não é se bem assim. Olha, se bem que eu sou suspeito de falar, né? Porque o obeso sem atividade física, né? Mas é importante, seria muito importante isso nas suas devidas proporções, né? Então, convém falar aí, que o público saiba, que eu sou um praticante e defensor da atividade física. Isso. Inclusive, sou educador físico também formado na área. Que coisa boa. E dentro dessa colocação sua, Ricardo, eu acho importante entender que o corpo não é um vilão, que a saúde física não é a grande vilã, que ela precisa ser colocada, assim, no seu devido espaço em nossa vida. Ela não pode substituir a pessoa de Deus, ou trazer hoje ao século XXI, o que tanto incomodava o apóstolo Paulo na época dos seus escritos, né? Mas ela precisa ter um espaço na nossa vida. Afinal de contas, como diz a própria Bíblia, o próprio apóstolo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus nos deu como presente. Exatamente. Eu creio que a atividade física, ela toma um lugar adequado em nossa vida quando ela cuida desse corpo, quando ela cuida da nossa qualidade de vida. E aí convém também falar que, juntamente com a atividade física, precisa-se ter uma boa alimentação. São as duas pernas da saúde e da qualidade de vida, né? Sim. Então, eu creio que hoje, sim, existe um exagero presente nas mídias, uma cobrança social a respeito do corpo da mulher perfeita. Eu acho que as mulheres são quem mais sofrem hoje nesse cenário. Existe uma cobrança social também do corpo do homem perfeito.
feito, aquilo que a mídia nos apresenta, mas nós precisamos compreender que o melhor uso da atividade física do nosso corpo é aquele que nos dá qualidade de vida. Pessoas têm biotipos diferentes. Umas têm ossadas mais largas, outras ossadas mais curtas, outros são mais altos, outros são menores. E a melhor maneira de você entender qual é a melhor atividade física para você, ou qual é a melhor forma de você comportar-se diante da atividade física, é procurar profissionais qualificados, educadores físicos, nutricionistas e outros que podem se colocar dentro da sua própria página. Essa ênfase, pastor, desculpa, essa ênfase exagerada no corpo, isso faz com que muitos adolescentes hoje enfrentem problemas emocionais sérios, né? Porque ela não consegue ter o padrão, de certa forma ela é criticada pelas colegas no colégio, na universidade, e na televisão, ela liga a televisão, o padrão de beleza é algo que ela jamais vai alcançar. Isso traz problema psicológico, né? Esse padrão de beleza colocado pela mídia tem trazido problemas principalmente para os adolescentes. Olha, a meu ver, você tocou num assunto importantíssimo. Esse padrão traz um grau de exigência elevado aos adolescentes. Inclusive, as pesquisas são claras que o nível de suicídio entre adolescentes é enorme. E eu, particularmente, creio que esse nível de suicídio existe porque esses adolescentes não estão conseguindo, por aqueles adolescentes que não estão conseguindo entrar ou fazer parte desse padrão que não pertence a eles. Então, eu deixo aqui um recado para os adolescentes. Deus se importa muito mais com quem você é, de dentro para fora, do que aquilo que você quer postar nas redes sociais, para quem não merece, veja. Então, eu creio que adolescentes precisam, sim, cuidar da sua saúde, aliás, principalmente a alimentação de adolescente é um negócio complicado, né? Eu conheço muitos que gostam de batata frita, exageradamente, e lanches aí exagerados. Eu acho que o lanche tem um lugar nessa alimentação, mas o mais importante para vocês, adolescentes, não é isso. O mais importante é que você pratique atividade física, mas é que o seu coração esteja em Deus, porque Ele te conhece exatamente do jeito que você é, e é desse jeitinho que Ele te aceita e que Ele quer que você faça parte do reino dele. Boa palavra, pastor. E quando você faz menção dessa questão, pastor, eu me lembro até de uma citação do Dr. Tim Keller, que ele disse que o problema da idolatria é que nós muitas vezes colocamos as bênçãos que Deus nos dá no lugar de Deus. E eu creio que, como o senhor muito bem argumentou, o que os nossos adolescentes sempre têm que colocar em primeiro lugar é que o Senhor é o maior amor da vida deles e a base da identidade deles não está no que dizem a respeito deles, mas a identidade deles vem da cruz. Eles são amados, eles são eleitos, eles custaram o preço mais caro do universo. E Cristo tem que ser o maior amor do coração deles. Eu quero passar a palavra aqui para o pastor Tiago Selle. Ele tem uma pergunta para o senhor aqui, meu querido pastor. Ok. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu poder falar com o senhor. Meu nome é Tiago Seles, pastor da Igreja Presbiteriana do Jardim Rincão, vinculado ao Presbitério de Pirituba. Presbitério de Pirituba, saúde o Senhor aí na graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria o senhor como educador, à frente de muitos pais, como tem sido a postura desses pais diante da educação dos seus filhos, sendo que muitos desses pais acabam entregando a educação moral, religiosa, física, dando de bandeja isso às escolas e muitos adolescentes saindo quebrados das escolas e tendo que ter todo um trabalho psíquico depois, posteriormente, por profissionais ou por pastores da igreja. Muito boa essa pergunta, reverendo Carlos. Deixa eu dizer para você como eu me posiciono quanto a isso. Eu costumo tratar esse assunto dizendo que os pais não podem ser omissos da educação dos seus filhos. E essa mesma cultura, que exige leveza, ela nos faz colocar os nossos filhos numa agenda extremamente acirrada, e mais que isso, os pais se colocam numa agenda extremamente acirrada, entendendo que a melhor
forma de oferecer boas coisas para os seus filhos é colocando dinheiro dentro de casa, é colocando-os em bons colégios, é colocando-os em boas roupas, fazendo com que eles sejam bons profissionais. Isso tudo é muito importante. Eu não desmereço o valor de nenhum desses quesitos, mas não pode se abrir mão da educação cristã dos seus filhos em detrimento dessas coisas. A educação, ela traz o caráter dos seus filhos, eles vão ser questionados o tempo todo por essa sociedade, que não é mistério para ninguém que essa sociedade ela é agressiva, muitas vezes injusta com os padrões que a gente vive, e é nessa hora que eles são questionados que os valores que os pais passam para eles aparecem em suas opiniões, em suas atitudes e até em suas posturas, em redes sociais ou pessoalmente nas suas rodas de conversa. Trazendo isso para o nosso assunto, por exemplo, da projeção da imagem física perfeita, se seus filhos têm uma boa educação e você, pai, desde já mostra para eles o quanto Deus os ama do jeito que eles são e que o maior bem da vida deles é Deus, eles não vão ter problemas em dialogar essas questões com seus amigos, com seus colegas de classe, eles não vão ter problemas em dialogar essas questões até com seus mestres e professores que muitas vezes fora do ambiente cristão impõem sobre eles uma pressão e um peso que não pertence a eles. Então, a educação cristã começa em casa, passa pela igreja e passa principalmente pela transformação de caráter de cada um dos nossos filhos, principalmente adolescentes, viu? Querido reverendo Cláudio, nós queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa Passando a Limpo e pedimos a Deus que o abençoe na plantação de sua igreja aí em Sorocaba e certamente em outras oportunidades teremos o prazer de contar com a sua presença aqui no Passando a Limpo, que é um programa que quer analisar os temas da atualidade com os óculos da Palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus. Eu agradeço a todos a oportunidade e um bom dia a todos. Que Deus abençoe na caminhada. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Querido ouvinte, fique conosco. Nós vamos ter um break de alguns instantes e daqui a pouco vamos entrevistar nossa irmã Andressa Simão Kravutsky. Ela é nutricionista e vai falar conosco sobre alimentação saudável, culinária gastrofit, vegetarianismo, comida vegana, ou será que eu posso ser um carnívoro? Fique conosco, não perca. Depois do break, nós entrevistaremos essa querida irmã. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Sou presbiteriano porque faço parte de uma igreja bíblica, séria, uma igreja que fez história e continua fazendo história. Sou presbiteriana porque creio na sua doutrina, nos seus princípios de fé e liturgia. Sou presbiteriano porque nasci em lar presbiteriano, fui educado nesta fé e me convenci da verdade da doutrina esposada por esta igreja. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Que bom que você ainda está conosco no Passando a Limpo, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E agora, querido, nessa tarde, nós entrevistaremos aqui a nossa irmã nutricionista Andressa Simão Kravutsky. Ela está falando conosco lá do Paraná. Nós queremos dar as boas-vindas a ela. Ela vai falar acerca de nutrição saudável. Seja bem-vinda, Andressa. E nós vamos começar, depois que você nos saúde, com o reverendo Ricardo Mota, fazendo uma pergunta para você nessa tarde. Ok. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes do programa. É um prazer estar aqui presente com vocês nessa tarde. Andressa, é uma alegria também para nós aqui da Rádio com Imagem, da IPB, conversar com você sobre essa questão de alimentação, né? E eu
tenho muita dificuldade nessa área aí. Eu acho que eu vou pedir pro Tiago para conversar com você. mas é brincadeira. O fato é que, principalmente depois de certa idade, a gente percebe que precisa melhorar na questão da nossa nutrição, né? Exatamente. Você acredita que hoje os problemas de saúde que nós enfrentamos, eles estão diretamente ligados à forma com que nós nos alimentamos? Porque eles falam que a gente é aquilo que come. Essa máxima é verdadeira? Sim, pastor, é realmente verdade, né? Tem uma frase de Hipócrates que ele fala que nós devemos fazer do nosso alimento o nosso remédio, ou seja, a prevenção das doenças está ligada diretamente com a nossa alimentação. Infelizmente, hoje as pessoas nessa rotina tão louca, né, nessa correria do dia a dia, acabam deixando de lado um pouco a alimentação, uma alimentação saudável, se preocupando com a saúde e comendo muito fast food, comidas rápidas, alimentos muito processados, ultraprocessados, muita gordura, muito açúcar. E todo esse perfil alimentar vai refletir diretamente na saúde, né, através das doenças crônicas que vêm surgindo, diabetes, pressão alta, colesterol e até mesmo o câncer está relacionado com a alimentação, com a obesidade, então é algo muito, muito sério mesmo. Infelizmente a gente percebe isso, né, depois de certa idade, que a gente começa a entender que esse é um fato importante da vida da gente e aí tem as consequências, né, principalmente essas doenças relacionadas a obesidade, com pressão alta, diabetes, essas coisas todas, né? É isso aí. Roça, deixa eu fazer mais uma pergunta para a Andressa. Não, é porque, sabe, me preocupa muito ver as crianças, né? Sim. Você tem hoje, há uma reportagem que diz que há um número muito grande de crianças obesas. Também outra máxima que uma criança obesa será um adulto obeso, Andressa? Sim, exatamente. Eu trabalho num consultório, eu tendo a população do SUS, né, aqui na minha cidade, e eu vejo que o número de crianças que eu atendo, acredito que uns 80% seja de crianças em obesidade, infelizmente, né? Mesmo com essa oferta tão fácil de produtos de frutas e verduras e as feiras, mas infelizmente a alimentação das crianças está cada vez pior. E o principal responsável por isso são os pais, né? Eu vejo no consultório que a dificuldade não é trabalhar com a criança, né? Porque a criança é moldada pelo pai e pela mãe. Mas o problema é educar a cabeça dos pais, para que eles entendam a importância da alimentação saudável nessa criança e para que, como o senhor disse, né, mais tarde não se torne um adulto obeso, né? Um adolescente obeso que é tão nocivo para a saúde isso. Só que, infelizmente, é mais fácil abrir um pacote de salgadinho do que sentar na mesa com a criança, ensinar a comer, ensinar a mastigar direitinho, né? Como diziam os antigos, a hora da refeição é hora sagrada. Eu acredito que a gente precisa resgatar esses hábitos que são tão importantes. É isso aí, querida. Pelo que você está falando, a gente tem que reformular toda a vida, né? A correria do nosso tempo atrapalha todas as coisas. Mas, Andressa, eu como apresentador, igualmente como o reverendo Ricardo Mota, não sou também muita autoridade no assunto, não. E eu queria lhe fazer uma pergunta e até dar um testemunho para o ouvinte que nos escuta, porque em uma certa oportunidade, eu estive com a nutricionista numa determinada época, ela me passou uma dieta bem estrita, né? Eu morava em outra cidade e naquela época eu perdi 12 quilos. Mas a dieta que ela me deu me ajudou a perder, mas eu não conseguia me manter com aquela dieta. E depois de um tempo eu ganhei mais 20 quilos por responsabilidade minha e não dela, né? Porque eu comi além da conta. E agora, pela graça de Deus, de agosto para cá, nós estamos nos cuidando lá em casa e eu me perdi 23 quilos e não quero achá-los mais. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que a gente consegue, né, dentro dessa questão da idade que o reverendo Ricardo Mota falou, e se alimentar bem, mas sem adotar uma dieta que nós não vamos conseguir manter ao longo do tempo? O que você recomendaria para nós? Então, realmente é muito difícil essas dietas muito restritivas, né? Não pode glúten, não pode lactose, não pode nada, né? Não pode nada mesmo. Lá no consultório eu ensino os pacientes o que pode, o que não pode comer, as porções, as quantidades, os horários. É assim que a gente precisa trabalhar. Essas dietas muito restritivas, elas, como teve experiência, né? No começo ela funciona, mas ela não tem manutenção. Então o paciente ele precisa aprender a comer. Por isso que é importante um profissional
nutricionista aliado a isso. Hoje em dia, esse mercado fitness, a gastronomia, ela está evoluindo para essa área mais fitness, mais saudável. Então, hoje, São Paulo é uma cidade maior do que a minha, né, de Castro, mas é mais fácil encontrar restaurantes vegetarianos, por exemplo, restaurantes com comidas mais saudáveis, ou até mesmo para quem tem uma alergia ao glúten, intolerância à lactose, fica mais fácil se adaptar. No Ministério da Saúde, no site do Ministério da Saúde, tem um guia alimentar para a população brasileira. É uma linguagem bem fácil, bem acessível, está disponível lá no site do Ministério da Saúde, que fala os 10 passos para alimentação adequada e saudável. Ele fala que... Oi? Pode falar, querido, pode falar. Ele fala que nós precisamos fazer dos alimentos in natura. É a base da nossa alimentação, né? Então, os grãos, as raízes, as verduras, frutas, leite, ovo, carne, isso tem que ser a base da nossa alimentação, e não alimentos processados, né? Outra coisa que o guia alimentar fala sobre os óleos, gorduras, sal, açúcar, usar isso muito em pequena quantidade. No caso do sal, substituir por temperos naturais, salsinha, cebolinha lá da horta, né? Reduzir a quantidade dos alimentos processados. E comer com regularidade, né? A cada 3 horas é importante que nós nos alimentemos, né? Porque nosso corpo, ele entenda que tem segurança alimentar, ou seja, a cada 3 horas eu tenho alimento no meu corpo, então eu não preciso armazenar em forma de gordura, mas infelizmente às vezes na correria, como eu disse, não tem como, né? A gente comer a cada 3 horas. Então uma dica que eu dou é deixar uma barrinha de cereal na bolsa, uma maçã, um pacotinho de bolacha integral, se puder. No trabalho, às vezes, tem uma geladeira disponível, deixa um iogurte, para fazer um lanche entre as principais refeições. É isso aí. A pergunta que eu ia fazer de comer cada 3 horas, você já respondeu, né? E é muito importante. Então, isso não é mito, não. A gente tem que comer cada 3 horas. Agora, tinha um amigo meu, Andressa, que ele comia cada 3 horas, mas ele comia bastante cada 3 horas. Aí não funciona. Não dá certo. Nós precisamos comer a cada 3 horas, né? Mas em pequenas quantidades. A ideia é comer menos, mas mais vezes, né? Durante o dia. Para que na próxima refeição você não esteja com uma fome de leão e coma um prato bem volumoso. Certo. O pastor Tiago Celes vai fazer uma pergunta para você, querida. Ok. Bom dia, Andressa, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Uma alegria poder falar com você e com todos os ouvintes aqui. Muito se diz que a principal refeição deve ser o nosso café da manhã. Se comer a cada 3 horas, como você mesmo mencionou, o almoço, comer de uma forma saudável, deixando o prato bem colorido, tentando diminuir o máximo possível a quantidade de gordura que você coloca nesse prato e você finalizar o seu dia como um mendigo. Começar como um rei e finalizar como um mendigo, ou seja, comendo algo bem leve ao findar da noite para ter uma boa digestão noturna, sendo que quando nós estamos dormindo a digestão se torna mais lenta mesmo. Exatamente. É isso mesmo? Qual é a dica que você nos dá sobre esse assunto? É realmente isso, está certo. Nós precisamos nos alimentar no café da manhã, é a principal refeição do nosso dia, né? É importante que tenha uma fonte de proteína, por exemplo, leite, um pão integral, uma torrada integral, uma fruta, sempre importante estar presente, né? No lanchinho da manhã, as pessoas muitas vezes não fazem, mas é importante fazer. Então, por exemplo, toma café às 7 horas da manhã, 10 horas da manhã come uma fruta, toma um iogurte. O almoço é realmente importante, né? Eu falo para os pacientes que pelo menos metade do prato tem que ser de verdura crua, uma verdura cozida, e a metade do prato de proteína e a outra metadinha de carboidratos. Mas geralmente não é nesse fracionamento que as pessoas comem, né? Geralmente a parte da verdura é a menor, infelizmente. Então essa divisão do prato é importante também fazer um lanche à tarde. E à noite, na hora da janta, geralmente as pessoas vão jantar 8h30, 9 horas da noite e depois vão dormir, né? E eles associam isso com a janta com o fato de engordar. Então, muitos pacientes falam, vou parar de jantar para ver se perco peso. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos jantar. Jantar é uma refeição importante, mas desde que ela seja feita pelo menos 2 horas antes de dormir, né? Para que você não vá dormir com a barriga cheia, como dizem, né? Então, é importante a janta, ela não engorda, mas tem que ser feito antes e não pode ser muito próximo do horário de dormir. Obrigado. É isso aí, querida Andressa. Eu queria lhe fazer uma pergunta que talvez a gente até saiba a resposta. Você nos instruiu aqui de maneira brilhante
E certamente muitas pessoas, ao ouvi-la, vão saber o que fazer, mas o grande problema do pecador é tomar vergonha na cara. Então, o que você diria, né, para esses que estão entrevistando você e também para todos os nossos ouvintes que estão em casa, né, o que a gente, diante desse conhecimento, como é que a gente pode se mover para sair dessa leniência e, além de fazer exercício físico, cuidar do corpo, comer bem? Qual a palavra que você daria aí para comover o coração do nosso ouvinte, para ver se ele se converte e começa a comer direito para a glória e honra do Senhor Jesus? Tá certo. Eu vou deixar 2 versículos com vocês. Primeiro, que a Bíblia fala que nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, né? E um dia, quando Deus prestar contas de nós, das nossas atitudes, daquilo que a gente fez, o que você fez com o santuário do Espírito Santo? Como que você cuidou dele? A gente não pode fazer disso um ídolo, né? Viver em função do meu corpo, mas eu preciso cuidar bem dele, né? Então eu deixo esse versículo, e também que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Amém. Então eu posso comer todas as coisas, mas tem coisas que eu já sei que vai fazer mal para o meu corpo. Então por que eu vou me alimentar com aquilo que não faz bem? É como se eu estivesse ingerindo algo tóxico, né? Por exemplo, a gordura saturada, por exemplo, ou o sal. Se a gente sabe que faz mal, por que eu vou comer algo que faz mal para o meu corpo, mesmo sabendo? Então a gente tem a consciência, embora o ser humano hoje ele é muito hedonista, né? Ele procura muito prazer rápido das coisas. O alimento ele nos dá prazer, mas acho que eu acredito que nós temos que pensar além disso. Isso vai fazer bem para o meu organismo, né? Será que eu estou agradando a Deus através das minhas atitudes? A Bíblia fala que tudo que a gente tem que fazer tem que ser para a honra e glória do Senhor. Então, aquele alimento com muito sal, muito sódio, é para a honra e glória do Senhor. Então, esses são os 2 versículos que eu queria deixar com vocês para mexer um pouquinho com a consciência de cada um de nós. Legal. Andressa, o coordenador aqui do nosso programa, que o nosso âncora, o reverendo Roster, me incumbiu de agradecer a você, né, despedindo aqui de você. Nós louvamos a Deus pela sua vida, porque além desse conhecimento científico, você também tem esse conhecimento espiritual, e isso deve ajudar bastante aquelas pessoas que te procuram aí na cidade de Ponta Grossa. Você é especialista em nutrição clínica pela Faculdade Campo Real, em Guarapuava. Isso. O seu trabalho é no Centro Municipal de Especialidades, né? Presta serviço também para a Escola Emília, de Educação Infantil. Parabéns, louvamos a Deus pela sua vida e muito obrigado por participar aqui conosco da Rádio com Imagem, a IPB3. Obrigado. Obrigada, pastor. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo disseminar o conhecimento dessa área tão importante que é a nutrição. Muito obrigada. Amém. Que Deus te abençoe, querida. Fique Amém. em paz. Que Deus abençoe seu trabalho aí. Querido ouvinte, agora nós teremos mais um break. Fique conosco. Passando a Limpo é esse programa que está preocupado com a sua vida, com a sua realidade, com a sua alimentação, com a sua piedade e com o seu relacionamento com Deus. Então, nós vamos ter um pequeno break aqui. Fique conosco. No próximo bloco, nós vamos entrevistar o doutor Pércio Gomes de Deus, que é psiquiatra e vai falar conosco sobre o assunto da mente sã e do corpo são. Daqui a pouco a gente volta no Passando a Limpo, e se você está conosco na Rádio IPB, você pode também assistir no YouTube a IPB TV 2. Que Deus te abençoe. Nos vemos daqui a pouco. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Eu sou presbiteriano por causa da nossa base doutrinária, sólida, firmada nas Escrituras, consistente. Eu sou presbiteriana porque a soberania de Deus me levou para uma igreja presbiteriana, onde eu pude ouvir o Evangelho de Cristo na forma amorosa da igreja presbiteriana. Eu sou presbiteriano porque a igreja presbiteriana é uma igreja bíblica, equilibrada. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Que
Que bom que você ainda está conosco, querido ouvinte, você, querida irmã, que está nos ouvindo nessa tarde. Nesse momento especial, nós vamos entrevistar o doutor Pércio Gomes de Deus. Ele é psiquiatra, é também professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e vai falar conosco acerca de como ter uma mente sã e também um corpo são. Doutor Pércio, para nós é uma imensa alegria receber o senhor aqui no Passando a Limpo. Seja bem-vindo e que bom que o senhor pode compartilhar conosco do seu conhecimento nessa tarde. Nós não estamos ouvindo o doutor Pércio aqui, querido. Você que está conosco na rádio. Nós vamos ter... Alô? Alô, doutor Pércio? Alô? Alô, agora sim nós estamos ouvindo o senhor. Doutor Pércio, seja bem-vindo ao Passando a Limpo, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E nós estamos tratando desse assunto tão importante, doutor Pércio, acerca da alimentação, da pessoa ter uma mente sã. E nós queremos dar as boas-vindas ao senhor ao nosso programa aqui. Perfeito. Isso aí, doutor, nós queremos começar fazendo a pergunta para o senhor. Nos dias de hoje... Eu posso pedir para o meu áudio ficar mais alto, que está muito baixo. Aumenta o áudio do doutor, por favor, meu querido Arthur. Agora o senhor está ouvindo melhor? Ainda não. Vai aumentar mais um pouquinho. Talvez pode ser uma questão do sinal do celular, viu, doutor Pércio? Não, o telefone é fixo. O telefone é fixo? É. Mas nós vamos falando aqui, tentando conversar com o senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Doutor, o senhor cuida de muitas pessoas e nós também estamos com pastores aqui no programa. Vez por outra a gente encontra um adolescente ou um adolescente que quer ficar mais belo por causa da pressão, da cultura do nosso tempo e, de repente, essa pessoa querendo emagrecer, deixa de comer, força vômito e se encontra com um problema de anorexia. Como é, doutor? Entendi muito bem, reverendo. Como é que a gente trata esse tipo de questão e o que leva um adolescente a chegar a essa postura e qual a recomendação o senhor daria ao pai, à mãe ou ao próprio adolescente que está aqui nos ouvindo acerca dessa questão da anorexia? Reverendo, a questão é muito grave, é muito séria, porque existem múltiplos fatores que levam um adolescente a ter o que nós chamamos uma imagem corporal distorcida. Certo. Porque, na realidade, nós temos no cérebro uma área que faz com que nós nos reconheçamos como somos. Isso. Infelizmente, as pessoas que apresentam esse distúrbio podem apresentar, porque são múltiplos fatores, podem apresentar uma alteração biológica, ou seja, neurológica, orgânica, nesta área cerebral que faz com que ela se reconheça e veja realmente como ela é. Uau. Então, infelizmente, a pessoa se olha no espelho e se vê muito maior do que realmente é. Uau. Isto é uma face do transtorno. Se o transtorno for, portanto, orgânico, ele necessita de um tratamento médico urgente. Agora, existe um outro fator, reverendo, que infelizmente tem nos afetado muito nos dias atuais, que é a mídia. E a mídia colocou como padrão de beleza pessoas extremamente magras e as que não correspondem a este modelo sofrem muitas coisas na própria sociedade, na escola, o que normalmente é chamado de bullying, mas é um tipo de desrespeito, de assédio, de humilhação. Então, movidas por este tipo de sofrimento, muitas meninas querem e passam do ponto, vamos dizer, no emagrecimento. Certo. Não sei se estou respondendo ao que o senhor esperava, reverendo. Está respondendo muito bem, doutor. E eu queria fazer até, como desdobramento do que o senhor nos tem dito, qual a postura, por exemplo, tem um pastor que está aqui nos ouvindo na rádio hoje, talvez está em casa e chega uma jovem no gabinete dele, né, que a mãe diz que está forçando vômito e já está bem magrinha. Qual deveria ser a postura desse pastor diante de uma situação como essa?
O senhor me ouviu? Alô? Alô, o senhor está me ouvindo? Eu não ouvi o senhor nessas últimas palavras, infelizmente. Tá. A minha pergunta, doutor, é a seguinte. Imaginemos que um pastor que atende o seu rebanho e cuida dele com a palavra de Deus, tem no seu rebanho uma mãe ou um pai que traz uma filha que está com problema de forçar vômitos e a menina já está bem magra e os ossos já estão aparecendo na pele. Qual deve ser a postura, né, desse pastor diante dessa situação, dessa menina que está sofrendo? O que esse pastor deve fazer? Eu acredito que ele não deve fazer só uma oração ali. Qual conselho o senhor daria para esse pastor que está nos escutando hoje? Olha, eu tenho tido a graça de, em meu consultório, ter um ministério de atendimento a pastores, orientação a pastores. Isso. E nós temos que lembrar que a cura realmente só vem de Deus. Amém. Em qualquer doença. Deus pode utilizar os médicos, os remédios, mas a cura realmente é divina. Então, certo. a primeira orientação que eu dou a esses pais é que orem por seus filhos. Amém. E orem com a autoridade de pai, de mãe, impondo as mãos, pedindo a misericórdia de Deus. Agora, além da oração, Deus nos dá muitos recursos. O próprio apóstolo Lucas era médico. Então, assim que o pai externar o carinho, a compreensão e nunca, por favor, a crítica e nem obrigação, porque isto só vai, obrigação de comer e dizer que está magra, isto só vai realmente piorar muito a situação. Certo. Assim que ele orar, que tiver atitude carinhosa, se não conseguir com isto uma melhora do quadro, deve procurar um especialista, profissional médico, que trate de anorexia nervosa ou distúrbios alimentares. Certo, certo. Doutor, o reverendo Ricardo Mota, que é o executivo da APECOM, está conosco aqui na apresentação do programa, também tem uma pergunta para o senhor. Olá, doutor Pércio. Sim, tudo, o senhor está bom, meu amigo? Muito, agora estou te ouvindo melhor. Que coisa boa. Eu acho que é porque que prazer em ouvi-lo, reverendo. É a voz de trovão. O prazer é meu. Quanto tempo a gente não se Diga lá, querido. Tudo bem? Uma alegria. Primeiramente, eu gostaria de, aqui em nome da IPB, em nome aqui da APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação, desejar que o Espírito Santo de Deus continue consolando seu coração pelo falecimento do seu pai, o saudoso reverendo Pércio Gomes de Deus. Amém, muito obrigado. Querido irmão e amigo, também quero agradecer aqui. Eu acho que as pessoas precisam saber que quando a gente precisa aqui de uma ajuda, de uma pessoa, um profissional como você, a gente tem pedido, encaminhado as pessoas e você tem recebido com todo carinho aí no seu consultório. Muito obrigado, isso publicamente eu quero agradecê-lo. Imagina, reverendo. Você falou algumas coisas assim maravilhosas. Eu estava aqui enquanto ouvia você falando com o reverendo Roster, você falando sobre Deus, ao mesmo tempo que você fala sobre a ciência, você fala sobre os problemas humanos, você exalta a pessoa de Deus, falando sobre o poder de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua profissão e saber que nós temos alguém como você, que além de ter todo esse conhecimento, é um homem temente a Deus. Louva a Deus pela sua vida, viu, doutor Pércio? Reverendo, amém. Obrigado. Doutor Pércio, muitas pessoas com essa preocupação, com o padrão de beleza, têm tido problemas psicológicos, né? Quais têm sido os problemas mais evidentes nos adolescentes no que diz respeito a essa área, doutor Pércio? Problemas em termos de alimentação? Mas em termos psicológicos, na experiência do senhor aí, o que tem acontecido geralmente com esses adolescentes? Olha, reverendo, o que temos percebido em nossos adolescentes, tanto da igreja, infelizmente, como os de fora da igreja, é um aumento muito grande no número de depressões. Os nossos jovens estão doentes, estão deprimidos, e são múltiplas
causas novamente. A partir A de que sociedade idade, doutor exige Pércio? demais, eles têm muitas funções, se afastam daquela nossa juventude mineira gostosa, Coisa boa. natural. É. Hoje são invadidos por mídias, nem sempre corretas, por muitas informações. As pessoas se comunicam às vezes mais mesmo perto uma das outras, mas usam os meios de comunicação, como celular e tudo. E estas coisas estão tirando dos jovens muitas oportunidades de trocas afetivas verdadeiras, reais, sinceras. Nada substitui o olhar, o dar a mão, o dar um toque. Isso é muito importante, então é uma doença do nosso tempo. A depressão. Sim. E o senhor tem, na sua experiência, percebido e diagnosticado essa depressão a partir de quantos anos no indivíduo, doutor Pércio? Olha, reverendo, a gente já vê depressão com meninas e meninos de 12 anos. Ontem mesmo eu atendi uma menina, fiquei muito penalizado. Uau. Pedi a misericórdia de Deus, porque com 12 anos já muito deprimida, pensando em morrer. Então isso é muito grave. Uau. Infelizmente, a idade está se tornando cada vez mais precoce. Tá bom. O pastor, um jovem pastor aqui, o Tiago Salles, está conosco, doutor Pércio. Nós queremos dar a ele a oportunidade também de fazer alguma pergunta para o senhor. Oh, mas que prazer. Doutor Pércio, bom dia para o senhor, tudo bem? Graças a Deus, e o senhor? Aqui é o pastor Tiago Salles, é uma alegria falar com o senhor. Pois não, da mesma forma. Boa tarde, né? Não bom dia, boa tarde. Boa tarde, claro. A gente tem conversado aqui neste programa sobre a parte do culto ao corpo e o senhor já falou um pouco sobre bulimia, entre outros problemas psíquicos. Eu sou um praticante da arte suave, do jiu-jitsu, e eu percebi uma grande diferença quando antes, eu já era pastor quando eu comecei a praticar o jiu-jitsu, o meu autocontrole, antes de eu iniciar esse tipo de atividade física e depois que eu iniciei essa atividade física, né? Sempre fui um homem temente ao Senhor, mas percebi que o meu autocontrole e a minha saúde emocional e até a minha alegria mudou muito depois que eu iniciei essa atividade física, no caso. Qual é a dica que o senhor dá? Realmente isso é importante para a vida do jovem? Isso tem sido isso pode ser um motivo de tirar jovens de uma depressão ou de algo do gênero? Entendi. Reverendo, o que o senhor falou é extremamente sério e profundo. Eu creio que não só para os jovens, mas para todos, inclusive para os adultos. Porque o autocontrole ele vem de muitas medidas. O autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, o amadurecimento psicológico, a resolução de conflitos, como traumas e violências e buracos carenciais que muitas pessoas têm por falta de pai. A família hoje está muito complicada em sua estrutura. Agora, devemos nos lembrar também que quanto maior o processo de comunhão com Deus, de entrega com Deus, eu falo isso a todos os meus pacientes, maior fica a possibilidade de nós controlarmos uma parte que todos temos, que é a parte instintiva, que é a parte... E quando falamos instinto, não estamos falando só em instinto sexual. Sim. Estamos falando em instinto agressivo, em raiva, em ódio, em perdão, porque todas essas áreas são instintivas. E nós temos que gerenciá-las para ter um maior controle. Sim. E quanto mais perto de Deus, maior fica a gerência. Sim. Maior fica o controle. Esta é a minha experiência
pessoal, inclusive, e com meus pacientes. Amém. Doutor Pécio, eu quero louvar a Deus pela sua preciosa vida. Eu ainda não tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, mas quero dizer ao senhor que assumi o pastorado da Igreja Unida esse ano e na ocasião do falecimento de vosso pai, com alguns irmãos da igreja, também nós intercedemos clamando o consolo dos céus sobre sua vida e sobre a vida de sua família. E louvamos a Deus pela vida que seu pai teve como um pastor destacado e abençoador, não só na cidade de São Paulo, mas também na nossa denominação. Amém, muito obrigado. Eu quero agradecer a participação do senhor no programa. Querido ouvinte, você que nos escuta, o Dr. Pécio, ele é graduado em Medicina pela Unifesp, é especialista em Psiquiatria, mestre em Ciência da Religião, médico credenciado pelo Hospital Albert Einstein, pesquisador na área de neurociência pelo MAC Pesquisa e CNPq e atende em seu consultório particular na região de Moema. Certo? Se você tem algum problema de distúrbio psíquico, depressão, isso não. Entendeu? Procure o Dr. Pécio, ele pode ajudá-lo, tá certo, querido ouvinte? Deus abençoe, viu, Dr. Pécio? Muito obrigado. Alegria ter no nosso programa. Prazer. Deus abençoe ricamente. Amém, muito obrigado. A todos os senhores, o meu abraço e o meu carinho cristão. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Até logo, obrigado. Que bom. Querido ouvinte, fique conosco, nós teremos mais um break, depois nós teremos uma meditação abençoada da Palavra de Deus, cujo nome é Minutos de Esperança, com o objetivo de trazer esperança, ânimo e alegria para o seu coração nesses dias de angústia e dor. Que Deus te abençoe, nós nos vemos, nós nos falamos e nós nos ouviremos pela Palavra de Deus daqui a alguns instantes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Sou presbiteriano de nascença. Meu avô foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, meus pais e 7 tios foram pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nasci dentro dessa igreja. Também por convicção nas doutrinas que a igreja esposa. Sou presbiteriano por causa do compromisso que a igreja tem buscado cultivar com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Querido ouvinte, agora no Passando a Limpo nós chegamos para um momento muito importante, que é o momento da meditação na Palavra de Deus. E acerca de tudo que ouvimos aqui nessa tarde, talvez você faça seus exercícios, tente comer pouco e se sinta desanimado e deprimido porque você não consegue atingir os padrões exigidos pela nossa cultura. Talvez se você anda abatido porque não tem esse padrão de beleza, ou você, jovem, adolescente, está sofrendo até com o problema de comer pouco e ter angústia na vida, eu queria trazer para você uma palavra para o consolo do seu coração nessa tarde. O Salmo 42, no versículo de número 5, diz o seguinte: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espero em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista que escreveu esse texto enfrentou um grande problema. Ele foi tirado da sua cidade, tirado da sua nação, tirado do seu país, foi algemado e levado a pé por mais de 1000 quilômetros para ser escravo na Babilônia. Um momento de grande angústia, de grande dor, e agora ele era dos filhos de Coré, dirigia o louvor no templo em Jerusalém. No próprio Salmo ele diz que conduzia a multidão em festa, entre vozes de alegria e louvor na cidade de Jerusalém, levando o povo ao templo para adorar e cultuar a Deus. Mas agora ele é cativo, está numa nação estranha e sofrendo muito. Ele nos diz no Salmo que as lágrimas têm sido seu alimento de dia e de noite. Ele está tão deprimido que nem consegue comer. Na hora do café da manhã ele chora, na hora do almoço ele chora, à noite ele chora, e para piorar a situação, ele nos diz que o seu inimigo zomba dele dizendo: o teu Deus, onde está?
E ele ainda nos conta que se lembra de como viveu dias gloriosos na casa de Deus e a alma se derrama diante dele. Ele está numa depressão profunda porque está escravo, está longe de casa, está sendo zombado pelas pessoas que estão ao seu redor. Mas aí ele nos ensina, no versículo de número 5, que lemos, como enfrentar as exigências desse mundo, como enfrentar as nossas angústias pessoais, como enfrentar a pressão que nós sofremos no dia a dia da nossa vida. E ao nos ensinar como enfrentar a angústia, em primeiro lugar, ele diz o seguinte: confronte a si mesmo. Ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Talvez se você está deprimido, porque você não é o adolescente mais amado da escola, ou talvez você se sente triste porque você já não tem mais aquele corpo que você tinha aos 20 anos de idade, mas não se deixe deprimir por isso. O salmista nos ensina a confrontar a nós mesmos, a pregar para nós mesmos. O grande problema do mundo nos nossos dias, querido amigo e irmão, é que o mundo diz que nós temos que dar vazão ao nosso coração, que nós temos que libertar os nossos sentimentos. Mas a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então Deus, na sua palavra, nos diz que quando estamos angustiados, deprimidos ou entristecidos, seja qual for a circunstância que vivamos, nós precisamos confrontar a nós mesmos. O salmista diz: por que você está assim? É correto que você atue dessa maneira? Ou pense acerca de si mesmo da maneira com que vem pensando? Você é amado, querido. Se você creu em Jesus, você é um eleito antes da fundação do mundo. Você custou o preço mais caro do universo. O próprio Deus te amou e a sua identidade está ligada ao fato de que Deus te ama, que Ele nunca te deixará, jamais te abandonará, e você é caro e precioso para esse Deus maravilhoso. Então não se deixe abater pela angústia, mas confronte a si mesmo. Não aceite o bullying, mas confronte as circunstâncias, sabendo que Deus te ama. Mas, em segundo lugar, o texto diz como enfrentar a angústia. Ele diz: coloque a sua esperança em Deus. O versículo diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Querido amigo e irmão, do lado de cá do céu, as coisas não são perfeitas. Nós não podemos desejar fazer deste mundo o nosso céu. Sim, temos que servir aqui e buscar um mundo melhor, buscar ser felizes em Deus, buscar ser uma bênção dentro de casa, no trabalho, na igreja e onde estivermos. Mas Jesus nos assegurou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O salmista diz à sua própria alma: espere em Deus, coloque a sua esperança em Deus. Ele há de te encher de alegria, Ele há de te encher de paz, Ele há de dar perspectiva à tua vida. Se você colocar a sua esperança em Deus, como diz o salmista, você o louvará. Ainda que você já não tenha mais aquela barriga de tanquinho, ainda que você não impressione o mundo com a maior magreza do mundo, mas você sabe que é uma pessoa amada, é uma pessoa escolhida, que custou o preço mais caro do universo, e o próprio Deus diz para você: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas como enfrentar momentos de angústia? Em primeiro lugar, vimos que devemos confrontar a nós mesmos. Em segundo lugar, vimos que temos que colocar a esperança em Deus. Mas em terceiro e último lugar, o nosso texto nos diz o seguinte: reconheça o Senhor. O versículo diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Quem é Deus para você? Você vai conseguir vencer a cultura da idolatria do corpo quando Deus for verdadeiramente o seu auxílio. A expressão hebraica para auxílio aqui significa literalmente que Deus é o meu ajudador, que Ele supre todas as minhas necessidades. Ele preenche o vazio da nossa alma,
Como disse o pensador Pascal, dentro do homem há um vazio do tamanho de Deus. E não será o exercício físico, não será a beleza, não será o aplauso dos homens que preencherá esse vazio, mas o que preencherá esse vazio é um relacionamento com Deus por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas ao reconhecer a Deus, o salmista diz: Ele é o meu Deus. Isso significa que ele tinha um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Você, querido ouvinte, deve determinar na sua vida ter um relacionamento diário com Deus. Separe tempo todos os dias para ler a Bíblia. Separe tempo para orar ao Senhor. Separe tempo, querido amigo e irmão, para agradecer a Deus pelas bênçãos que você tem recebido. Encha-se do Espírito Santo, louve a Deus. Procure uma igreja presbiteriana onde você ouvirá uma pregação bíblica, querido amigo e irmão, e se relacione com o Senhor. E quando você crer em Jesus como seu Salvador e Ele for o seu Deus, então você vencerá a angústia, não ficará preocupado com o estereótipo desse tempo e ainda cuidando da sua própria saúde. Você será feliz e terá paz, porque você saberá que você custou o preço mais caro do universo, o sangue do eterno Filho de Deus. Que Deus tire toda a idolatria do seu coração, que Deus te dê vitória sobre a angústia, que Ele te abençoe e te encha de esperança no seu viver. Foi uma alegria ter você conosco aqui no Passando a Limpo, que você vença a idolatria do corpo, do amor às coisas desta vida e que você confronte a si mesmo. Coloque a sua esperança em Deus e reconheça que só em Jesus você tem vida eterna, paz e salvação, e faça dele seu melhor amigo. Que Deus te abençoe nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Passando a Limpo. Apresentação: Roster Guimarães Lopes. Produção: Cadu Aranha e Cíntia Menezes. Coordenação: Arthur Mendes. Apoio: Igreja Presbiteriana Unida, Rua Helvétia 772, São Paulo. Realização: Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.